Shalom, Shalom Adonai. Quero estar nesse momento saudando a todos os que estão participando aqui conosco no canal A Rota da Teologia, como também estar saudando aos meus amigos que estão ali na Inglaterra, o Ricardo, que estão assistindo. E nesse momento vamos continuar com aquela série de aulas de exegese. Nós iniciamos dentro da perspectiva vamos dizer assim, histórico-gramatical dentro do contexto do Antigo Testamento. Hoje nós vamos trabalhar com Levítico 4 e 5, Levíticos 4 e 5, esses dois capítulos que tratam sobre a oferta de expiação, ou a oferta de adoração e oferta de expiação, para podermos entender um pouquinho da importância e o sentido dentro do aspecto da perspectiva de Levítico, que é dentro da proposta da Torá, da lei, né, que está dentro de quatro esferas, né, vamos dizer assim, de escolas, de formas de pensamento, como a escola elohista, a escola sacerdotal, a escola deuteronomista e a escola também setentrional. Não é? Mas nós vamos partir para um princípio histórico-gramatical e vamos explorar o sentido empreendido e alguns termos que são chaves ali dentro do contexto de Levítico 4 e 5. Quando nós vamos para entender essa questão da oferta, ali em Levítico 4 e 5, o termo utilizado, olhan, quer dizer o quê? Quer dizer justamente uma oferta de adoração, em que o ofertante, quando estava ofertando essa oferta, seja ela trazida até o santuário, à presença dos sacerdotes, era uma oferta que reverteria em bênçãos, reverteria em acréscimos, em benefícios pessoais para o ofertante. Ele estava com a sua oferta de cereal ou com a sua oferta de 2 pombos, ele estava ali trazendo não um sacrifício, mas trazendo uma oferta para ser utilizada, até poderia ser para um sacrifício, mas com aquele sentido aplicativo de uma adoração, de prestar uma adoração a Yahvé. E com isso, ele estava consciente, ele estava sábio, ciente de que seria a prerrogativa de Yahvé seria lhe abençoar, lhe conceder benefícios para a sua vida, não só social, familiar, econômica, mas principalmente espiritual. Não é? Ele estava ali agora na condição de um adorador, entregando a sua oferta de adoração. Essa é o sentido aplicativo para o termo Oran. Agora, quando nós vamos um pouquinho mais à frente, vamos falar da expiação propriamente dita, o termo utilizado, roperan, esse termo quer dizer justamente expiar. E esse expiar no sentido de que precisamos entender que o sangue, como está até inclusive escrito Levítico, o sangue representava a vida. A vida era representada pelo sangue. Então, expiar pelo sangue era justamente um sentido de expiar por uma vida. Aquela vida seria o sangue dela derramado para justamente haver o pagamento da dívida, o pagamento, a absolvição do pecado. O pecado seria, como foi uma transgressão, houve um cometimento de uma transgressão, não é? Agora, para pagar e ser perdoado, a expiação.
E o preço, o penhor para esse pagamento é o sangue, porque o sangue representa a vida está no sangue. E o sangue representa esta vida. Então, esse sangue sendo derramado, ele está pagando esse pecado pela vida do pecador. Tá? Ele está substituindo o pecador, certo? O transgressor, através da vida deste animal, no caso da expiação dentro do contexto levítico, que seria sacrificado e o seu sangue derramado sobre as vergas do altar. Agora, outra questão que precisamos também entender, além de kaparan, que é utilizado para expiar, é um outro termo que entra em relação a essa questão, que é o santuário. Por que precisava expiar e por que precisava também de fazer esse cerimonial no santuário? Por que o santuário precisava de ocorrer essa expiação? Yahvé era considerado o Deus santo, sagrado, que não tem contato e não manifesta-se em um local impuro, em um local manchado e contaminado por pecado. Então, vamos entrar aí entra um termo acadiano, kupru, que quer dizer o quê? Limpar e expurgar. Então, automaticamente, para que fosse limpado, expurgado, purificado o santuário, esse sacrifício ocorria, porque esse sacrifício da expiação, além de vir a retirar, extrair a questão do pecado, de eliminar a abrangência do pecado e de absolver, de pagar o pecado, também vinha agora para limpar e purificar o altar, para que esse altar agora ficasse com esse sacrifício, com esse ato expiatório, esse altar agora ficasse puro, limpo, incontaminado, para Yahvé poder habitar e manifestar-se no santuário. Aplicando essa exegese e essa aplicabilidade do texto de Levítico 4 e 5 para o sacrifício de Cristo, a expiação operada por Cristo. Agora indo lá para a carta aos Hebreus, porque Levítico ele vai de encontro à carta aos Hebreus. A carta dos Hebreus, ela é recipiente de parte dos capítulos de Levítico. O sacrifício agora, operado por Cristo, segundo o autor da carta aos Hebreus, ele é um sacrifício superior. Por que superior? Por 4 aspectos. Primeiro, que o sacrifício realizado com a expiação de bodes e touros teria que ocorrer todo ano, quando ocorria a festa de Yom Kippur, que era o dia da expiação. Kippur, expiação. Kippurá, expiar, a declinação do verbo. Por isso, Kippurá. Agora, entenda algo, que Cristo, o seu sacrifício era superior, por quê? Porque seria para a eternidade. A morte do inocente, a morte do filho unigênito, entregue pela humanidade, para resgate. Então,
também havia a questão implícita no termo kippurá, de resgatar e substituir. Seria propiciar. Tá? Por isso, propiciatório, propiciar. Ele fez a nossa propiciação, ele nos substituiu. Então, com isso, ele estava sendo também, segundo, o propiciador, o substituto. E esse substituto numa condição eterna. Um só sacrifício por todos e um só para a eternidade. Sem precisar repetições, porque era um único. E era a vida, no sentido humano. Se o sacrifício expiar era o sangue de um animal que estava substituindo a vida de um humano, ele era um sacrifício incompleto. Por quê? Porque o sangue representa a vida, mas vida de quem? De um humano. E ali Cristo é o humano, o Cristo homem, sendo sacrificado, e o sangue do humano representando a própria vida dele, em propiciação e substituição pelo pecado da humanidade. Agora uma outra questão, uma outra aplicabilidade, a terceira desse sacrifício, é que esse sacrifício, ele era um sacrifício perfeito. Perfeição estava implícita nesse sacrifício. Era o Cordeiro de Deus. Era aquele que, o único que poderia, além de expiar o pecado da humanidade, como sendo o Deus encarnado, cumprindo a missão e morrendo e expiando o pecado da humanidade, ele próprio, como diz o escritor da carta aos Hebreus, iria interceder, iria cumprir o papel que lhes era pertinente de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote eterno, e entraria no santuário, não feito por mãos humanas, mas celestiais, e ali intercederia pela humanidade, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício perante o santuário eterno, purificando a humanidade, purificando ali o local da humanidade que estava contaminada pelo pecado, e agora tornando-lhes na condição de puros, de limpos, de perdoados perante Deus. Fazendo esse oferecimento no santuário celeste, o santuário puro por excelência, o santuário que resplandece a Shekinah, o santuário aonde Deus se manifesta eternamente e aonde está. Então esse é o sentido aplicativo de Levítico, que vai de encontro a Hebreus e amplia a ideia e o sentido aplicativo canônico, escriturístico da obra da expiação, de Kippurá. Diferente de Rolã, oferta de adoração, que implícita está em Kippuru, limpar, purificar, e também entra no sentido de propiciar, substituição e perfeição e pureza e purificação. Então são esses os termos e as esferas chaves da exegese dentro do contexto do sacrifício de expiação. Obrigado a todos, estamos juntos e você está no canal A Rota da Teologia.